Fala My Fellow, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E pro vídeo de hoje eu vou estar passando o que eu assisti, né, no episódio de hoje de Mandaloriano da terceira temporada. E eu já vou adiantando pra vocês que foi muito bom. Para um episódio de abertura de temporada, ele foi excelente pra mim. Então, eu sou o Mion, sejam bem-vindos ao canal que assistir. Se essa é a sua primeira vez, eu já peço que você se inscreva no canal, curta e ative o sininho, tá bom? Só lembrando que aqui tem muito spoiler, então todos os vídeos que eu faço tem spoiler. No dia que eu fizer um vídeo que não tiver spoiler, eu vou deixar lá em negrito na notificação do vídeo, tá bom, pessoal? Então roda a vinheta aí. Para esse primeiro episódio do Mandaloriano, ele já começa com a introdução, né? Mostrando que a armeira, que é a mulher que fez a armadura do Mandaloriano, que eu estava cansado de chamá-la de Mandaloriana, então fui pesquisar quem, pelo menos, era a atriz que fazia ela, né? E que justamente é a Mara, que é a irmã de Deus na série Sobrenatural, né? A Escuridão. Aí eu tava olhando lá uma denominação para ela, disseram que ela é armeira, então se eu falar armeira, pra que a gente possa já entender que foi ela que fez a armadura do Mandaloriano, aquela Mandaloriano lá com as armaduras que tem uns chifrinhos assim no capacete. Então já começa com um som de batidas de martelo, né? Eu escutei isso mesmo, é um defeito da série, qual era o problema? Quando eu fui ver, depois que a abertura passa, começa uma cerimônia de iniciação dos Mandalorianos. Ela pega um aro, um círculo de Beskar, acredito que seja, ela começa a moldar e fazer um capacete, um elmo, né, de Mandaloriano. E ela vai saindo da caverna, próxima a um rio, e tem uma criança lá dentro do rio, mais ou menos até a cintura, submersa. E ela vai ser iniciada pro olho, né, pro culto do olho, que é dos Mandalorianos, né, que são uma parte mais diferente do que a religião oficial dos Mandalorianos, né? É um ramo diferente do original, né? Como a gente aprendeu com a Bo-Katan anteriormente. Então ela tá lá falando os princípios para ele, fazendo os juramentos, até que pouco antes dele terminar o juramento, ela escuta um barulho e já pede para ele correr, para todo mundo voltar, e a cerimônia é interrompida por um crocodilo gigante, né? E eu pensei inicialmente que aquela cerimônia era uma memória do Din Djarin, né? De quando ele recebeu o capacete dele, como ele realmente foi iniciado como um Mandaloriano enjeitado. Só que não era ele, né? Era só uma cerimônia de iniciação. Mostra como eles fazem isso, né? E eles lutando contra esse crocodilo gigante, nada deles conseguir vencer, vários Mandalorianos são mortos. E de repente surge o Din Djarin, né? Nosso Mandaloriano favorito, com a sua nave, vai lá e explode o crocodilo gigante. E ele chega até de encontro com esses Mandalorianos buscando instrução, né? Só que ele é muito mal recebido pela armeira. Da última vez que eles se encontraram, que foi na série do Boba Fett, que ele revelou que tinha mostrado o rosto dele para outra pessoa, por opção, ela tratou ele de uma forma até mais amigável, creio eu, né? Eu lembro que ela foi bem mais amigável com ele do que está sendo agora. Ela já trata ele como um apóstata, como um exilado, né? E ele começa a falar até pra ela começa até a falar pra ele que ele não é mais um Mandaloriano. Aí ele fala que é redenção, que ela tinha falado anteriormente, que a redenção, né, para ele expiar pelos pecados dele, ou seja, pagar por esse pecado de ter tirado o elmo, era dele se banhar nas águas do planeta natal de Mandalor. Só que tudo foi destruído pelo expurgo, né? E ele mostra um indício que é tipo uma pedrinha com escritas runas de Mandalorianos, né? E ele fala que um cara encontrou, ele conseguiu comprar desse cara, que ele já esteve na superfície do planeta e parece que ainda tem água lá. Então ele pergunta para ela, né, se ele tomar banho nas fontes ele vai poder ser readmitido, ele vai poder voltar a ser um Mandaloriano mesmo, normalmente, o exílio dele vai acabar. Ela fala que sim. Então ele vai embora já em busca de auxílio, né, primeiramente. Ele vai para Navarro, que era aquele planeta onde a guilda se reunia.
ele vai procurar justamente o líder da guilda que ele havia ajudado anteriormente, que ele foi bem bacana com o Din Djarin nas últimas vezes que eles se encontraram, né? Só que quando ele chega lá, junto com o Baby Yoda, o planeta está totalmente diferente, parece outro planeta. Não é só mais aquele areia, o pessoal bebendo, se destruindo, se acabando lá, parece um lugar bem em paz. Lembra muito, eu lembrei bastante assim, a parte que apareceu em Gondolin, lá na série do Senhor dos Anéis, que era a terra de onde os homens superiores eles habitavam, né? Eu acho que eu falei errado, não é Gondolin, mas é a terra de onde os homens superiores habitavam, que são da mesma espécie, da mesma raça, aliás, do Aragorn, né? Que tem a vida prolongada graças ao sangue élfico que eles têm. Então me lembrou bastante isso, com as árvores bonitinhas, comércio, bem legal. E o Din Djarin descobriu que esse ex-líder da guilda, né, ele agora é um magistrado, né? Então ele é o bambambam, tipo o prefeito da cidade. Ele fez tudo aquilo melhorar, mudar. Eles começam a conversar e o Din Djarin fala que ele quer o resto daquele robô, né, que salvou a vida dele e que era a babá do Baby Yoda. Porque lá na cidade eles colocaram um monumento a esse robô, pegando os restos que eles conseguiram encontrar depois que ele se autodestruiu. E o Din Djarin pede que possa pegar esse droid, né, porque é o único droid que ele confia, que ele vai para uma missão de redenção. E logo após eles são interrompidos, a conversa que eles têm por um droid, que é mais ou menos um porta-voz lá da cidade. Ele vai falar com o magistrado e diz que tem piratas lá na cidade, né? Eles vão até esses piratas e acontece uma confusão, porque Navarro não é mais o que era antes, não é mais, tipo, legal eles ficarem bebendo em todo lugar, fazendo a algazarra que quiserem. E acaba tendo umas treta lá que eles matam todos esses piratas, sobra só um, que o magistrado pede que ele deixe vivo para que ele possa falar para o rei dos piratas que ali não é mais o que era antes. Quando eu escutei o rei dos piratas eu fiquei, poxa, Jon Favreau, tu acabou com o sonho do Luffy, hein? Belo plágio. Eu fiquei assim, poxa, velho, sacanagem, o rei dos piratas espaciais. Roubaram o sonho do Luffy, né? Lembro logo de One Piece. Mas voltando à parte do Mandaloriano. Depois que eles voltam a conversar, ele tenta religar o robô, só que o robô ele tá com a programação dele normal, que é caçar e destruir, inclusive matar o Baby Yoda. Ele acaba tendo que destruir o robô novamente e o magistrado informa pro Din Djarin que tem muitos mecânicos de robôs lá que podem consertar, né? E ele leva os restos do robô e acaba encontrando como se fossem uns massas cinzentas. Parece uns massas cinzentas do Ben 10 lá, começa a consertar e fala que não tem conserto, né? Que tem uma peça que é muito importante, que está quebrada, é difícil de encontrar. E o Baby Yoda até tenta botar ele assim na boca, porque é pequenininho, menor que o Baby Yoda. Aí começa lá uma pequena treta, mas ele diz que se conseguir a peça, eles podem colocar de volta, ele pode voltar a funcionar, né? Então ele acaba saindo dali e o magistrado pede para que ele possa ser o xerife da cidade, porque ele está precisando de muita ajuda com relação a isso, tirar essas pessoas que querem sugar os recursos da cidade. E o Din Djarin fala que ele não pode, a missão dele principal é essa. Então no primeiro episódio a gente já ficou sabendo que a missão principal do Mandaloriano nessa temporada é ir até os poços, né, as fontes do planeta de Mandalor e se banhar lá e ter a sua honra restaurada, né, como Mandaloriano. E a missão secundária é procurar essa peça do robô para ajudar ele a ativar o droid novamente. A gente não sabe se ele vai realmente fazer isso, mas o que deixa a entender é que ele vai procurar por essa peça. Depois que ele vai saindo do planeta, né, se despede do magistrado, ele começa a ensinar para o Baby Yoda que a vida de Mandaloriano não é só lutar, ele tem que aprender também a usar a nave, né, navegar. Ele começa a mostrar no painel da nave o que significa cada coisa, até que ele vê nos sensores que está sendo perseguido por alguns piratas. E esses piratas, justamente entre eles, está aquele que ele deixou sobreviver, né? Então depois do Mandaloriano matar 4 das 5 naves que o perseguia, né, aliás, ele dá de cara com um cruzador do Rei dos Piratas. Então o Rei dos Piratas fala para ele dar a nave dele em troca do que ele fez e que ele vai poupar a vida do Mandaloriano, né? Aí o Mandaloriano sussurra pro Baby Yoda, nunca confie em piratas. Ativa o hiperpropulsor e consegue fugir tranquilamente.
E eu prestando mais atenção nessa nave do Mandaloriano nova, né, me lembrou muito a primeira nave que o Anakin ele usou no episódio 1, né? Aquela nave que ele vai até pra fora do planeta, lutar contra os cruzadores do Império no espaço. Fiquei bem parecido, até os controles da nave eu achei muito parecido com aquela primeira nave. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que é do mesmo modelo. Mas voltando, ele consegue chegar até um dos planetas que fazia parte do que era dos Mandalorianos, né? Das galáxias. E ele encontra um castelo Mandaloriano e até mostra pro Baby Yoda, né? Que aquilo é um castelo Mandaloriano. E ele chega lá no castelo e encontra a Bo-Katan. E ele vai até a Bo-Katan pedir ajuda para que ele possa ir até o planeta natal Mandaloriano e se banhar, né? Que é a missão principal dele. E a Bo-Katan fala que ela não tem mais ninguém, porque da última vez que ela retornou sem um sabre negro, ela perdeu tudo. E ela inclusive pergunta o Din Djarin se ele ainda tem um sabre negro, e fala que sim. Então ela propõe que ele só erga o sabre para que eles possam ter de volta todos aqueles seguidores que deixaram ela, né? Então ele teria um exército de Mandalorianos. Mas o Din Djarin não se importa com isso, ele mostrou na primeira vez que não estava nem aí pro sabre negro, só conquistou porque enfim nem sabia. E ele pede ajuda da Bo-Katan, a Bo-Katan diz que não vai ajudá-lo. Então o episódio acaba, ele decidido a ir para a missão principal, né, que é buscar os poços lá do planeta natal dos Mandalorianos. Então, para mim, basicamente, esse foi um ótimo episódio do primeiro episódio da terceira temporada do Mandaloriano. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês acompanhem a série aqui comigo no canal. Eu até me dei algumas pistas do que vocês estão achando, do que vocês não gostaram. Não se esqueçam, por favor, de comentar nos comentários, que eu gosto muito de quando vocês comentam e sempre respondo, tá? Então se cuida, pessoal, até mais, valeu, falou!